Direto ao ponto. Nós fra li, mamodo creobi. Qual é que é a alternativa? O que é que vamos fazer? Vamos alterar as leis ou vamos alterar as mentalidades? Essa é a ótica. Não pensar na redirecionar. Qual a solução que esse país precisar? Viemos para, em conjunto, criarmos as pontes para consensos que vão ao encontro daquilo que é a expectativa também dos cabo-verdianos. O debate livre de ideias, a visão dos partidos políticos. Direto ao ponto. Direto ao ponto, nesta edição teremos como temas o risco de Cabo Verde perder o certificado de país livre de paludismo, aliás, uma chamada de atenção da representante da OMS, e também um olhar sobre a cimeira da CPLP e a presidência da Guiné-Bissau. São os nossos convidados, o deputado do Movimento para a Democracia, Alberto Melo, o deputado Fidel de Pina a representar o grupo parlamentar do PAICV e, em princípio, teremos também António Monteiro a representar a UCID a partir do Mindelo, São Vicente. Hoje começamos então pelo grupo parlamentar do MPD, Alberto Melo. Há dias, a nova representante da Organização Mundial de Saúde em Cabo Verde considerou prioridade combate a novos casos da malária que ameaça a certificação de Cabo Verde como país livre da malária. Uma afirmação feita no dia 10 deste mês. Esse risco de reversão do certificado de país livre de malária existe caso se verifica pelo menos mais 3 casos de transmissão local. Isso poderá acontecer no próximo ano caso não se tome medidas. Perguntava então que iniciativas o país e as autoridades, enfim, os cabo-verdianos devem adotar no sentido de evitar essa consequência. Muito bom dia, caro jornalista, muito bom dia, colegas aqui no painel. Fidel e em São Vicente, o colega da UCID. E bom dia a todos os cabo-verdianos aqui em Cabo Verde e na diáspora, os que nos estão a escutar neste momento. Antes de mais, nós fizemos na sequência também, nós enquanto deputado de Santiago Sul, na sequência do Estado da Nação que nós fizemos uma visita recente à INSP do protesto, portanto, sobre o surto de paludismo e ainda há neste momento quem finge que está tudo bem. Nós fizemos uma visita para ver como é que estão a trabalhar o governo e também as autarquias locais. Estamos à porta da época das chuvas. As ribeiras na cidade da Praia estão neste momento todas entupidas. Os contentores estão a abarrotar. As encostas estão por requalificar e os bairros, muitos deles, estão esquecidos. Tornaram-se pontos críticos para proliferação de mosquito. A capital do país pode, a qualquer momento, perder o seu estatuto de país de livre paludismo. Isto foi uma conquista dos cabo-verdianos. Mas isso não é só a capital do país que está a contribuir para isso. Quando se fala por capital do país, temos o conhecimento que sai a ineficiência neste momento da autarquia local no trabalho, na luta contra o paludismo e na luta também contra o mosquito e na ação das suas competências, faz com que nós estamos a correr esse risco. Mas esse risco, quando se começa na cidade da Praia, falamos no país. Começa na cidade da Praia, alastra pelas outras ilhas. Portanto, é preciso, foi um ganho histórico que nós conquistamos, custou anos de luta, que não foi por acaso, milhões de investimentos públicos para conseguirmos este certificado. E de uma hora para outra, porquê? O porquê que a instituição ONG, eu pergunto, o porquê que a instituição está a dizer que estamos a correr risco? Quem é responsável por este risco? Pergunto. Quem será e quem é o responsável?
É evidente, nós todos que conhecemos a cidade da Praia, um dos maiores ganhos da governação do Ulisses Correia Silva enquanto presidente da Câmara da Praia foi o saneamento. Quem conhece de facto a cidade da Praia, é preciso conhecer a cidade da Praia, e viu a transformação que foi feita durante a governação, que capitalizou até, conseguiu chegar ao primeiro-ministro através do trabalho realizado na cidade da Praia. O saneamento foi dos maiores ganhos. Esta conquista que nós tivemos na cidade da Praia, e consegue sentir nesses últimos 4 anos um retrocesso por ineficiência, falta de capacidade. Ou seja, o Alberto Melo está a considerar que esse risco é por causa da situação de saneamento na praia. Isto é evidente, são factos. Eu não sou o Alberto Melo, é a ONG que está a chamar a atenção por causa disso. Não é o Alberto Melo, são as instituições que estão a chamar a atenção por causa disso. Vamos agora até São Vicente ouvir António Monteiro. De seguida queria ouvir também vocês todos sobre medidas que é necessário tomar, as iniciativas. António Monteiro, como é que o CID tem acompanhado essa situação, e se também alinha com o que diz Alberto Melo, a cidade da Praia é o responsável por esse risco? Muito bom dia, antes de mais, caro jornalista José António dos Reis, permita-me cumprimentá-lo daqui de Mindelo, cumprimentar também os colegas, o Fidel de Pina e o Alberto Melo, deputado do PICV e MPD, respectivamente, e um cumprimento muito especial a todos os cabo-verdianos de Santo Antão à Brava e por todo este mundo fora. E cumprimentar também os técnicos da Rádio Nacional, aqui em São Vicente e na cidade da Praia, e também nos estúdios dos Espargos, na Ilha do Sal. Nós estamos perante uma situação que pensávamos que já tínhamos ultrapassado. Nós todos fizemos muita festa, batemos palmas em janeiro de 2024, quando a Organização Mundial da Saúde acabou por considerar Cabo Verde um país livre de paludismo. E na altura eu lembro-me perfeitamente que uma das questões que nós, o CID, colocávamos era que, a partir daquele momento, os esforços deveriam ser redobrados para nós impedirmos que voltássemos à estaca zero. E, infelizmente, o que nós temos assistido e vivido nos últimos tempos é que foi sol de pouca dura, já que nestes meses, de janeiro a esta parte, nós já contabilizamos cerca de 30 casos de paludismos, segundo reza a imprensa, dentre os quais da Boa Vista, portanto 15 autóctonos, que são aqui de Cabo Verde, e 15 que vieram casos importados. Portanto, é um alarme vermelho que deve ser encarado com muita responsabilidade para podermos manter o país longe de estar outra vez na lista, vou chamar-lhe, assumo essa responsabilidade, a lista negra dos países que têm o paludismo. E nós, cabo-verdianos, o nosso país, o arquipélago, que é um arquipélago que tem pouca água, chove muito pouco, nós deveríamos ter o cuidado de, nas nossas zonas, nos nossos bairros, nas nossas ribeiras, nos nossos cotelos, enfim, em todas as localidades do país, criar as condições para evitarmos que o mosquito vetor que faz a doença espalhar ou acaba por infectar as pessoas com o vírus do paludismo, não tivesse a oportunidade de, através das suas larvas, procriar. Mas, infelizmente, nós não temos tido esta preocupação. A população, que deveria também ter uma certa responsabilidade nas suas ruas, nos seus bairros, relativamente à problemática da água, aos recipientes que podem conter água e
por conseguinte, ser um local propício para o desenvolvimento do mosquito, nada faz. E as autoridades que deveriam estar também de forma permanente sob vigilância naquilo que, de facto, são as condições para a proliferação do mosquito, também tiveram, no nosso ponto de vista, um pouco esquecidos. E só agora, depois do alarme ter tocado, depois da própria Organização Mundial da Saúde alertar o país de que, se isso até o fim deste ano, e já não falta muito tempo, estamos a sensivelmente 5 meses do fim do ano, se até lá nós não resolvermos estas questões, não eliminarmos estes casos, voltaremos outra vez a estaca zero. Portanto, aqui há responsabilidade. Monteiro, só para precisar, compartilha da ideia do Alberto Melo de que a cidade da Praia é o responsável assim, pela situação? Só? Não, só a cidade da Praia. A cidade da Praia tem, naquilo que se saiba, um caso autóctono veio da Boa Vista. Os restantes, pronto, aquilo que eu conheço, estão na cidade da Praia. Mas o problema aqui não é responsabilizar A, B ou C de forma linear. Porque, repare, Zé António, nós, os deputados da UCIT, na primeira sessão parlamentar do mês de julho, apresentamos uma declaração política no Parlamento cabo-verdiano sobre a situação do saneamento e de águas na cidade da Praia, em Santiago de uma forma geral e na cidade da Praia de uma forma em particular. Fomos fortemente crucificados, porque entenderam que a nossa chamada de atenção visava atacar o Presidente da Câmara da Praia. Não. Muito bem, vamos ouvir agora Fidel de Pina. Deixa-me só concluir. Sim. Nós fizemos isso para mostrar que é importante a nossa capital ter todas as condições de salubridade para garantir a saúde pública. Portanto, os resultados que nós temos, infelizmente, não são bons, e aqui não é culpa só. Há várias pessoas, várias instituições com responsabilidade. Não é só culpa da Câmara da Praia. É culpa do governo, é culpa também dos nossos concidadãos que pouco ou nada fazem para que, de facto, as suas ruas, à frente da sua casa, na sua rua, no seu bairro, essas condições de mosquito não existam. Exatamente. Portanto, nós somos todos responsáveis. Co-responsáveis por esta situação. Muito bem. Fidel de Pina, essa situação, esse alerta, como alarme vermelho, como diz Monteiro, que iniciativas o país e as autoridades devem adotar no sentido de evitar essa consequência que é a perda do certificado? E também se já é apenas a capital do país o responsável por esta perda? Bom, muito bom dia, caros Antônio dos Reis. Cumprimentar também o Mariozinho e todos os técnicos, os senhores jornalistas aqui da Rádio de Cabo Verde. Saudar os colegas do painel, o colega Alberto Melo e o António Monteiro em São Vicente, mas também todos os radio-ouvintes que nos acompanham em mais um programa habitual aqui nesta terça-feira, direto ao ponto. Eu acho que, antes de mais, acredito que este tema é um tema que deveríamos debater, primeiro com alguma elevação, segundo com alguma responsabilidade pelas funções que nós temos aqui todos, enquanto políticos, enquanto deputados e representantes do povo, e devemos também debater este tema numa perspectiva positiva, não é? E construtiva. Por que é que eu digo isso? Porque eu acredito que o mais importante é o combate a doenças transmitidas por vetor. Porque mais do que a tal perda do certificado do país livre de paludismo, é uma questão económica. Veja, José António, 25% do PIB de Cabo Verde, portanto, vem do turismo. Esses últimos tempos o turismo tem crescido. O maior ponto turístico é na Ilha do Sal, depois de Boa Vista, e tem crescido, portanto, nomeadamente aqui na Ilha de Santiago e nas ilhas vizinhas Maio e Fogo. E nós somos um país tropical, um país arquipelágico,
um país prestador de serviços, portanto, temos que ter o combate a doenças transmitidas por vetor dentro daquilo que é a centralidade da saúde pública. Uma primeira questão. Uma segunda questão é que este combate é uma questão essencial em matéria da nossa economia. Porque, claramente, se nós estamos com ameaças e riscos, obviamente isso vai impactar o turismo, que é uma das áreas que mais tem perspectivas ainda de crescer em Cabo Verde. Um terceiro aspecto é que este combate e esta visão de políticas públicas em matéria de saúde pública é uma questão que, sem dúvida, deve ser liderada pelo Ministério da Saúde, aliás, como sempre foi feito desde a independência e pós a independência. Porque nós estamos a falar de doenças endémicas que podem converter-se, obviamente, em epidemias ou pandemias. E aqui chama-me alguma atenção, primeiro para as consequências económicas que pode haver se não dermos esse tratamento e esse seguimento contínuo que deve ser feito, como disse bem, liderado pelo Ministério da Saúde, obviamente numa colaboração institucional que deve ser com autarquias locais, com empresas, com a sociedade civil, com as comunidades, com as ONGs, com a sociedade civil e as igrejas, etc. E eu penso que nós não devemos estar aqui numa perspectiva de discutir quem é o culpado e quem não é o culpado. Eu penso que aqui nós devemos apelar a um juntamão para efetivamente não perdermos esse tal certificado, não é? Mas, como eu disse, mais do que perder o certificado, o importante é o combate contínuo, porque às vezes essa história de certificados, do país livre, não sei o quê, ficamos numa retórica que nos fazem baixar a guarda. E é precisamente aquilo que está a acontecer. E essa questão do paludismo é uma questão nacional. É uma questão nacional. Como já disse, não é só paludismo também. Há claro, estamos a falar de dengue. Claro, é uma questão nacional. É uma questão nacional que deve ser trabalhada numa perspectiva macro, mas também numa perspectiva micro, a nível de políticas efetivas para esse combate, que deve envolver a todos. Exatamente. A todos. E não vir aqui, responsabilizar A, B ou C, sabendo que todos têm as suas responsabilidades, como é óbvio, mas eu penso que aqui nós devemos dizer que não vamos perder este certificado, porque todos nós vamos trabalhar num juntamão para este combate efetivo. Alberto Melo, há dias ou algum tempo atrás, o Presidente da Câmara Municipal da Praia tinha também pedido um apoio urgente do Governo para dar combate, enfim, à melhoria do saneamento, a questão sanitária aqui na capital do país. Para si, para além desse pedido de apoio, que iniciativas o país, estou a dizer, a sociedade, o Governo Central, o Fidel de Pina está a dizer que o Ministério da Saúde que devia liderar essa luta? Olha, primeiro, elevação e responsabilidade, quando eu chamo a atenção, quando eu estou a chamar a atenção de quem é eleito, a elevação e a responsabilidade. É eleito, quando é eleito para governar. E tem missão a cumprir e responsabilidade, e também tem que ter elevação. Sabe o que é que o Presidente da Câmara disse a Presidente da INSP? Vocês é que ganharam o certificado. Cuidem vocês. Esta foi a conversa de uma reunião com o Presidente da Câmara. O Presidente da Câmara disse... Uma reunião é privada? Entre concertações. Portanto, eu pergunto, os senhores aqui na praia conhecem algum plano de emergência de limpeza urbana? Neste momento? Está com algum plano a decorrer de emergência de limpeza, criação de uma frota, de uma força-tarefa para limpeza diária dos contentores? Dos contentores, tão simples. Quem não passa na cidade da praia vê como é que estão os contentores todos os dias. Ribeiras e valas com esforço, meios pessoal, reforço da recolha noturna em pontos críticos e zonas de maior densidade populacional. Consegue-se ver isto na cidade da praia? Não. Recuperação imediata da frota de recolha. Tínhamos uma frota de recolha porta a porta. Onde é que foi parar? Portanto, o diagnóstico técnico existe. É urgente. É urgente. Com caminhões avariados.
O Ministério, só para pontuar, o Ministério da Saúde já tinha dito que tem um grupo de trabalho, criou um grupo de trabalho com todos os parceiros para preparar um plano de ação. Exatamente, tem que ser, mas a Câmara recusa-se em participar. A Câmara não Exatamente, recusa-se em participar. Parceria entre a Câmara e a ANS. Então, devia ser então esse plano que está a dizer, sim? Exatamente, que seria um plano de saúde para ação nos bairros com foco em limpeza e prevenção. A Presidente até deu um exemplo na altura, que em 2017 o trabalho que foi feito em Fontão pela Câmara Municipal da Praia, em 2017, é o exemplo de como a Câmara deve intervir em todos os bairros. Ficou como um exemplo em 2017, que infelizmente só ficou em 2017. Parou. E não continuou com esse trabalho. Porquê? Perguntamos porquê. É preciso ter vontade. O Fidel fala em querer nós todos neste momento. Quem não quer? Quem não quer? Onde é que se viu a Câmara? Só o Presidente a vir para depois... Qual é a estratégia do Presidente? Vem a público pedir apoio ao Governo para depois dizer, olha, o Governo não me apoiou, a culpa é do Governo. Que é o que ele tem feito. Em vez de estar a trabalhar, fica a fazer-se de mais iniciativas que, a seu ver, podia-se... Não temos uma linha verde, podia-se criar uma linha verde de um canal direto para denúncias de focos de lixo. Não temos, podia-se criar com resposta rápida, garantida. Temos estratégias de médio prazo, não pode só ficar no curto prazo, tem que ser uma estratégia também de médio prazo. Pode ser adotar um calendário público e transparente de recolha e limpeza para cada zona da cidade. Onde é que se viu isto? Eu não sei. A que horas é que vão para a Chara de Santo António, a que horas é que vão para o teu bairro, não sei se o Fidel sabe a que horas é que vão recolher no bairro dele. Portanto, isso não existe. Cada bairro teria um responsável de saneamento designado com metas mensais. Portanto, isso são factíveis, são coisas simples de serem feitas que não são a ser feitas. Uma auditoria independente do funcionamento também do Departamento de Saneamento e Logística, porque o Presidente faz também meia-culpa a culpar os trabalhadores que não vão trabalhar. Portanto, é preciso valorização dos trabalhadores com equipamentos adequados, formação contínua e condições dignas. Onde é que se viu isto? Onde é que se viu isto? Se tiver, diga o que é que está a ser feito para poder dizer que... E a nível central, o que é que se podia fazer para além de... A nível central, o Governo tem as suas funções de articulação. O Governo não vai fazer recolha. Não é o Governo quem vai fazer recolha. Há atribuições que são das câmaras municipais, que têm que ser da Câmara. O Governo coordena toda a equipa e coordena todo o processo. Estas funções o Governo tem cumprido lindamente. Tem tentado fazer nos municípios. Ou seja, o Governo está a fazer a sua parte e a Câmara não está a fazer isso? Exatamente, isso sente-se logo que isso que está a acontecer. Não é tentar responsabilizar a ou B ou culpar-se, como o Fidel está a dizer. Portanto, isto e a nível dos outros municípios, não vamos também se calhar... A nível dos outros municípios também tem que ser o mesmo. Colaboram, tem que ser o mesmo. É para colaborar com o Governo. Todos os municípios. Todos os municípios. E nos municípios que acontecem, é só ver nos municípios que estão a acontecer. Como é que está o saneamento na cidade de São Felipe do Fogo? É município do PCV, é liderado pelo PCV. Como é que está? Bem? Mal? Digam. Como é que está? Porque trabalha em concertação com o Governo, tem vontade de trabalhar, tem resultados. É preciso. Então aqui na praia falta essa vontade. Claro, é evidente, isto é evidente para todos. E fica a fazer-se de vítima. O culpado é o Governo. O culpado agora vem aqui tirar o corpo de fora em relação à responsabilidade que parou durante 4 anos sem fazer limpeza da cidade da praia. E de repente surge o paludismo e com a dengue ao mesmo tempo. O que é que estamos a assistir? Tirar o corpo de fora novamente. António Monteiro. Não é responsabilidade. A responsabilidade é da chuva, não é do Presidente da Câmara. António da chuva. Vamos ouvir então António Monteiro. Aqui algumas ideias que Alberto Melo está a apresentar, sobretudo aqui na praia, mas sobretudo diz que é preciso maior articulação entre o poder central e local no sentido de dar combate ao saneamento. Sim, nós pensamos que é preciso haver aqui uma concertação de esforços, uma criação de uma maior sinergia para podermos dar um combate mais profundo
e mais eficiente relativamente à proliferação dos mosquitos, que acabam por serem os vetores da transmissão, quer seja da dengue, quer seja da malária, mais conhecida por paludismo entre nós. Portanto, nós pensamos que se houver, para além daquilo que o Alberto Melo já disse, uma campanha de fumigação de forma recorrente nas zonas muito mais críticas do que outras, provavelmente poderá ser um caminho para controlar a problemática das larvas desse mesmo mosquito. Fazer campanhas de limpeza com o envolvimento efetivo dos moradores para tentarmos eliminar todas as possibilidades dos resíduos que acabam por servir de poças de águas paradas e, consequentemente, vou aqui utilizar o meu termo próprio, uma cama para os mosquitos poderem se desenvolver. Trabalhar fortemente numa campanha em termos de educação cívica, mesmo que seja feita porta a porta, como se faz nas campanhas eleitorais, para nós sensibilizarmos a população para a mudança de comportamento que se exige para podermos sermos um exército mais forte do que o próprio exército do mosquito. E a Câmara Municipal aqui também tem que ter um papel muito forte, a fiscalização municipal, para que possamos ter um quadro muito claro daquilo que se vai passando e, consequentemente, podermos agir em tempo oportuno. Repare, José António, que a população, segundo os dados que vêm ao público, a população dos mosquitos aumentou de forma significativa. E ainda nós não tivemos chuvas. Foi só o facto do tempo aquecer um bocadinho para esta mesma população aumentar da forma como aumentou. Se nós retirarmos todas as chances da proliferação, acima de tudo, do desenvolvimento das larvas dos mosquitos, provavelmente estaremos a criar as condições para debelarmos até ao fim do ano o número de casos de paludismo e, consequentemente, podermos nos manter como um país livre do paludismo, livre da malária. Muito bem. Mas nós temos que ver, José António... Só para terminar... Vou terminar. Também é importante que haja um envolvimento do governo a todo momento, através dos ministérios do Ambiente, do Ministério da Saúde, para termos uma junção de capacidades técnicas que, juntamente com o poder municipal, possam debelar esta situação. Portanto, há responsabilidades aqui, e com isso termino, há responsabilidades partilhadas de todos os envolventes na situação que, infelizmente, a cidade da Praia está a passar neste momento, com a problemática dos mosquitos e, consequentemente, com o ressurgimento de paludismos aqui no país. Muito bem. Fidel de Pina, que ações concretas todos esses atores devem adotar no sentido de dar um combate mais efetivo, e também se a cidade da Praia, por ser a capital do país, se não era necessário dotar de mais meios para, enfim, combater ou melhorar o saneamento, ou se já tem meios suficientes? Não, muito bem. Acho que este deve ser o cerne do debate, não é? Já que o colega Alberto Melo quer municipalizar este debate, quer debater saneamento e lixo, e até acho que ele esqueceu que é deputado nacional, quer converter-se em eleito municipal. Mas aqui eu compreendo claramente a estratégia, é atacar a Câmara, é atacar o Presidente da Câmara, mas eu penso que aqui, como eu disse, nós temos que ter
elevação e trazer propostas concretas, como bem aqui perguntou, porque certamente a prevenção é mais eficaz e menos dispendiosa do que se nós tivermos que dar resposta a surtos. E aqui eu penso que, primeiro, se a situação é realmente grave, não deveria ser só o Ministério a liderar esse processo. Deveria ser o próprio Primeiro-Ministro e o Conselho de Ministros, para tomarem medidas concretas para que isto não coloque... Você está a defender mais envolvimento? Claro, a liderar. Veja que em 2009, todos se lembram, não é? Sim, as campanhas. As campanhas, o próprio Primeiro-Ministro, os ministros na rua, a darem um exemplo, a mobilizar os ministérios, a mobilizar uma colaboração institucional da Câmara Municipal, das instituições, todos à rua, e na altura, pronto, quem era o Presidente da Câmara da Praia? Todos se lembram, não é? Portanto, aqui o importante são ações em concretas. Não, o Alberto Melo está a dizer que o atual Presidente da Câmara não está a engajar nessa luta. Não, mas porquê é que não está a engajar? O Alberto Melo está a dizer... Isso não é verdade. Ele veio mesmo... Até disse numa conversa, numa reunião... Sim, mas se uma conversa pode ser uma história que ele inventou agora, uma criação, e quer agora confundir... Alberto Melo, isso não é invenção. Pode ser uma... Não, eu só falo verdade, não falo... não disse que mentiu. Assim na política como na vida. Portanto, não, eu acredito que sim. Agora, é normal. Quer animar o debate, é normal que eu tenha lançado essa questão para animar quem está a ouvir lá em casa. Mas aqui... Pergunta ao Ministro, sabe, o jornalista tem disponibilidade de perguntar ao Ministro da Saúde qual foi a intervenção. Porque isso é uma... Pronto, mas de qualquer forma eu não ouvi, não sei. Eu ouvi aqui agora, como eu disse, pensei que era uma piada que ele quis dizer. Mas entretanto o que eu estava a dizer só aqui... pensou. Claro. Mas aqui o importante é o quê? O importante, eu penso que primeiro, se calhar nós tínhamos que mobilizar financiamento para podermos ter um combate mais efetivo. Não é? Para ter mais recursos disponíveis para travar a possibilidade de acrescente onda, portanto, deste... Seria então a campanhas de limpezas com mais recursos? Como já disse, recursos. Podíamos recorrer a fundos, a cooperação portuguesa, ou os habituais parceiros que têm apoiado, a cooperação luxemburguesa. Eu penso que se poderia pensar na criação de um comitê intersetorial do alerta vetorial, com o Ministério da Saúde, com o Ambiente, a Administração Interna e as representações municipais. Se poderia também, aquilo que diz a mobilização comunitária com campanhas nacionais de sensibilização, utilizando rádios comunitárias, redes sociais, influenciadores locais, para sensibilizar a população, trazer mais mensagens na nossa língua materna, nesse processo também de sensibilização, inclusive envolvendo os líderes religiosos e comunitários. Aqui poderíamos também integrar a questão da saúde e o turismo, com alguma sensibilização diretamente para os protocolos de atuação nas unidades hoteleiras e nos aeroportos, como forma também de reforçar a vigilância proativa e também a triagem de sintomas. Aqui poderíamos formar os nossos operadores turísticos e profissionais de saúde. Enfim, acho que poderíamos fazer muitas coisas. Para terminar, a questão do controle do vetorial intensivo. Também poderia-se, aquilo que diz o António Monteiro, é preciso reforçar aquilo que é a pulverização, inclusive intradomiciliar, se for necessário, investir numa monitorização nas zonas turísticas de maior risco, nomeadamente Sal, Boa Vista, Maio, Fogo, que temos tido um reforço do turismo, mas também, não sei se seria demais, mas poderíamos também, claramente, aumentar a nossa capacidade laboratorial para podermos ter resultados mais rápidos e diagnosticar e poder, portanto, com uma notificação obrigatória, conhecer o estado e poder atuar. Eu penso que mais ou menos esta linha, o tempo também não permite aprofundar, mas deve ser mais ou menos essa linha para reforçar um trabalho e esse junta-mão para podermos ter resultados práticos nessa matéria. Alberto Melo, esse combate à melhoria do saneamento deve-se também mobilizar mais recursos, ou neste momento há já recursos suficientes para as câmaras municipais no sentido de melhorar ou dar melhor combate ao saneamento? Permita-me, sou deputado nacional e deputado de Santiago Sul com muito orgulho. O que eu faço com responsabilidade e com sentido de Estado.
e faço sempre assim que eu estou na vida, estou na política, de coração limpo, de alma aberta em relação às minhas funções, o que eu faço e deixo de fazer, o que eu falo pela preocupação que eu tenho, que é uma preocupação nacional. Trazer neste momento o paludismo para Cabo Verde, nós novamente, por inércia e incapacidade. Eles, quando nós falamos com factos e com dados, o PCV sempre vem ao ataque às pessoas e tentam fazer-se de vítima, que nós estamos a atacar o Francisco. Eu não conheço pessoalmente, eu não tenho que atacar, mas ele é um presidente que é público, é eleito, que tem umas funções. Permita-me esclarecer. O governo transfere verbas anuais para as câmaras municipais. Portanto, o governo faz a sua parte. O governo transfere verbas anuais no âmbito do Fundo do Financiamento Municipal e no Fundo de Turismo e no Fundo de Ambiente. Essas verbas são transferidas para as câmaras para serem feitas limpeza urbana, drenagem, saneamentos. São rúbricas que estão nessas verbas que são transferidas. Portanto, o governo também, para além disso, assina contratos com municípios. Tem município que cumpriu 80 e tal % nos contratos. E o município da Praia só cumpriu 14%. Por culpa de quem? Do governo? A culpa é do governo que não transferiu verba. Tem municípios do PCV que conseguiu cumprir cerca de 85% das verbas disciplinadas pelo governo. E de repente o município da Praia só usa 14%. A culpa é do governo. Então, no caso da Praia, não tem que ver com o recurso só? Claro, existem os recursos. A Câmara tem incapacidade, está a demonstrar incapacidade de lá buscar. Portanto, existem recursos, já foram através do Fundo de Ambiente, o governo cofinancia projetos de requalificação urbana e saneamento básico. Em todos os municípios, as obras que estão sendo feitas neste momento, é só passear pela ilha de Cabo Verde, a Ilha do Sal, ver-se como é que o Presidente trabalha em concertação com o Governo. A Ilha do Fogo é um exemplo de como é que tem sido, que é do PCV. Aqui, o município de Santa Cruz, o desenvolvimento que esses municípios têm tido é graças à política de descentralização deste governo. Portanto, drenagem e muros, proteção contra inundações, reabilitações de ribeiras, encostas, por todos os municípios, aquisição de equipamentos para recolha e gestão de sólidos, que é disponibilizado também nesses contratos, criação e reforço do Sistema Nacional de Saúde. Portanto, o Instituto Nacional de Saúde Pública tem feito campanhas de vigilâncias, sempre é responsabilidade. E, neste momento, acompanhamento dos casos do paludismo e dengue e as ações preventivas, especialmente durante as épocas das chuvas, tem sido a responsabilidade deste governo. O governo criou planos de resposta rápida para surtos e atua de forma integrada com os municípios que querem trabalhar. E esses planos estão a resultar? Serviços públicos. Está a resultar onde os municípios colaboram. O governo sozinho também não consegue combater diga-me o colega Fidel, de quem é a responsabilidade da limpeza, da gestão dos resíduos sólidos e da drenagem nas cidades? De quem é a responsabilidade? É do governo. Ele vai dizer que é do governo. Quando não se consegue fazer, diz que é do governo. Apoio à formação e capacitação técnica. Através do Ministério Coesão Territorial, o governo tem promovido formação técnica para trabalhadores municipais na área de saneamento e limpeza urbana. Disponibilizou também kits sanitários, reforço logístico para serviços municipais durante e após a pandemia. Reformas legais também que o governo fez. Portanto, isso estão tudo trabalho que eles estão a dizer o governo não faz. Tanto o meu colega em São Vicente diz a responsabilidade que é do governo. O governo tem cumprido, este governo tem cumprido em todas as linhas com a sua responsabilidade. Isto que é a grande verdade. E aqui estão os factos que eles me dizem onde é que o governo não cumpriu. Nesta parte, ele não consegue dizer nada que o governo não cumpriu em relação à disponibilidade para ajudar nesta luta. Qual é a responsabilidade que o governo falhou? Que digam e apontam pelo menos, com factos e com dados, não é só para dizer, para depois vir dizer que pensou que foi um sonho meu.
Alberto Melo, também uma outra preocupação tem a ver com o Covid-19. Por exemplo, em Portugal, neste momento, há 3 novas linhagens de Omicron. E neste momento em Cabo Verde já não temos aquele boletim informativo com dados periodicamente que são transmitidos. Também não sabemos neste momento como é que estamos nesse aspecto. Havia uma alerta da Delegacia de Saúde da Cidade Velha, alguma campanha também. Neste momento também há essa preocupação. Há esta preocupação e o Governo tem uma equipa de trabalho em relação à fiscalização desse setor. E está a funcionar. É só visitar a Delegacia de Saúde e visitar também aqui a INSP para sentir que o Governo cumpre com a sua parte em relação a todo o processo que tem que ser feito antes e durante. O Governo tem cumprido e como eu disse, o Governo aprova projetos, cofinancia equipamentos, forma técnicos e garante o controle sanitário. Isto é as funções do Governo e tem cumprido com esta parte. Portanto, mas quem falha e quem está no terreno e não usa bem os recursos é o Governo que vai fazer o saneamento. É o Governo que já disse que é a Câmara Municipal da Praia que não está a colaborar. É o Governo que limpa o contentor na cidade da Praia. Vamos ouvir agora António Monteiro. António Monteiro, essa preocupação das novas linhagens da Omicron em Portugal, aqui neste momento há uma certa carência, não há dados regulares, portanto, sobre como é que estamos. E essa preocupação com o aproximar também da época das chuvas. Bem, permita-me, antes de falar sobre a questão que me coloca diretamente, dizer o seguinte. Ali o colega Alberto Melo disse que o colega em São Vicente também responsabilizou o governo. Eu acho que o colega entendeu mal. Eu não responsabilizei o governo. Eu disse que há responsabilidades compartilhadas. Comecei a indicar que o governo tem a responsabilidade, a Câmara Municipal tem a responsabilidade, a própria população também tem responsabilidade. E aqui é uma responsabilidade compartilhada. Todos nós somos responsáveis por essa situação. Todos nós. Porque se cada um fizer a sua parte, por exemplo, eu moro numa casa, se não atirar, por exemplo, para a rua, um recipiente de um iogurte, que depois pode ter água, que depois o mosquito Aedes aegypti vai lá depositar os seus ovos, para depois, com a temperatura elevada, esses ovos desenvolverem-se e depois termos a pupa e, consequentemente, termos um mosquito, não haveria mosquito. Porque o mosquito não teria onde reproduzir. Portanto, todos nós temos responsabilidade. A Câmara da Praia, se fizesse a recolha do lixo também em conformidade com as regras estabelecidas, provavelmente não teríamos o mosquito. O Governo, através das instituições responsáveis, quer seja o Ministério da Saúde, quer seja o Instituto Nacional de Saúde Pública e outras instituições, estivessem no terreno de forma sistemática a fazer a avaliação, a monitorização daquilo que se está a passar, provavelmente teríamos menos capacidade de desenvolvimento de mosquitos. Portanto, meu caro amigo Alberto Melo, eu não responsabilizei o Governo. Eu responsabilizei todo o sistema existente. E temos que assumir isto. Porque a responsabilidade não é só do João ou da Maria. Eu não posso ver o João a fazer uma coisa que eu sei que vai dar mal, eu não faço rigorosamente nada para depois ouvir dizer, não, a responsabilidade é do João e da Maria que fizeram isso. Não, eu também tenho responsabilidade, porque deveria ter chamado a atenção, deveria ter intervido no momento certo, não o fiz. Portanto, independentemente do valor da responsabilidade que eu tenho, eu acabo sempre por ter uma responsabilidade porque eu não agi. Portanto, aqui a culpa da situação da praia é de todos. É claro que uns têm mais responsabilidade do que outros, porque uns têm essa definição de assunção dessa responsabilidade de forma direta. Espero que tenha ficado claro. Agora, em relação à preocupação do aproximar da época da chuva e ao surgimento também das novas linhagens da Covid-19. Não, eu penso que nós já tivemos uma experiência
que não foi nada boa. O mundo, de uma forma geral, conseguiu sair. Nós também conseguimos sair. Ora, nós temos que aprender com as lições amargas da vida, para que ela não se repita. Portanto, o que nós exigimos por parte dos poderes cabo-verdianos, e acima de tudo do Ministério da Saúde, é que a vigilância deve ser redobrada, ter todas as condições que o país possa dar para, em caso de algum sinal de alerta, podermos estar prontos a agir. Porque o problema, José António, não é só esta situação da Covid com as suas várias variantes. O problema é que, com a alteração climática, com o atentado que nós, os homens, estamos a fazer à natureza, com o aquecimento global, podem surgir muitas outras doenças daquela que já aconteceu em 2020, que foi a Covid. Portanto, nós temos que, dentro das nossas capacidades, irmos-nos preparando, tendo em atenção a possibilidades de surgimento de outras pandemias e estarmos sempre vigilantes, altamente alertas, para que qualquer sinal que venha de fora possamos ter este sinal para podermos agir em conformidade. Muito Portanto, bem. Nesse caso, Portugal tem essas variantes que acabou de dizer, o Omicron e outras. Portanto, nós aqui que temos esta frequência de deslocação de pessoas entre Portugal e Cabo Verde, e também com outras paragens por esse mundo fora, com a Europa, com as Américas e outras latitudes, temos que nos estar devidamente preparados para, em caso de necessidade, podermos agir em tempo útil. Exatamente. Aumentar a vigilância, não é? Sem dúvida. A experiência Muito bem. da Covid Vamos ouvir agora o Fidel de Pina. Sim. Fidel, temos aqui essas novas variantes, ao aproximar da época das chuvas. Também, não sei, mas parece que não há esses dados atualizados com alguma regularidade também. Não, claramente, nós sabemos quem é que deve produzir os dados, não é? Mas, infelizmente, o colega Alberto Melo continua aqui a fazer estes desvios obtusos, para não dizer raso, atingindo mesmo os 180 graus. Porque aqui nós não viemos para discutir... Veja, desde que nós estamos aqui o debate, ele sistematicamente responsabiliza... Estou a falar com os nossos radio-ouvintes. Responsabiliza a Câmara da Praia para toda a situação do paludismo. Diz que o governo está a fazer tudo bem. Mas aqui o que eu estou a dizer é que aqui o importante não é identificar quem é culpado ou menos culpado. Aqui o importante é trabalhar para que travemos essa possibilidade. Mas ele também indicou aqui algumas iniciativas que devem ser adotadas. Claro. Várias. Algumas. Várias. Muito. Ele indicou só para a Câmara. Praticamente só para a Câmara. Porque ainda não... Não foi só para a Câmara. Só para a Câmara, praticamente. Vamos porque deixar veja, por exemplo... Primeira parceria. Calma, não é preciso ficar nervoso. Eu não estou nervoso. Veja, em 2000 por exemplo, como eu disse em 2009, não é? Nunca se responsabilizou o Sr. Luís Correia Silva pela responsabilidade da dengue. Aqui isto não é importante. Como eu disse, nós temos que ver é para o impacto negativo que pode trazer confiança no setor do turismo. Por um lado, com prejuízos enormes e diretos e danos à nossa reputação. Por outro lado, então, nós conhecemos ainda o nosso sistema de saúde, que tem enormes fragilidades, que em caso de um surto, com os problemas técnicos e de recursos humanos que nós temos, seria um caos. É por isso que nós temos que atuar preventivamente. Por isso é que eu disse, essas doenças endémicas é preciso trabalhar para que não se convertam, portanto, em epidemias e em pandemia, como é o caso que nós tivemos recentemente. Eu acho que ninguém quer as consequências que nós tivemos, por exemplo, na Covid. Foi uma situação... Foi um desastre a nível económico. É por isso que é preciso aqui, como eu disse, fazer esse trabalho, essa colaboração institucional, Forças Armadas. Está a chegar às épocas das chuvas, é preciso fazer o seu trabalho. Veja, por exemplo, uma situação que nós temos tido muito na cidade da Praia.
Eu não disse que não há problemas de saneamento. Nós reconhecemos que é preciso melhorar. Todos reconhecem que está-se a fazer um esforço para melhorar aquilo que é o saneamento, a recolha de lixo. Há falhas, são reconhecidas, mas não quer dizer que seja o principal. Não. Como disse bem, os responsáveis somos todos nós. Mas veja um problema que temos tido muito, que é o vazamento de água, de esgotos, que tem a ver muito com a ADS. Mas nós não vimos aqui para responsabilizar a ADS. Mas é preciso trabalhar no quê? Neste sentido. Várias vezes nós percorremos zonas em que há tubos com vazamento de água. Isso, o que é que vai acontecer? Pode trazer perigo, precisamente da acumulação de água, fazer com que haja a proliferação desses mosquitos. Por isso é que eu estou a dizer que aqui esse trabalho tem que ser um trabalho que tem que ser feito numa colaboração institucional entre todas as instituições. Desde a comunidade, desde a sociedade, desde as igrejas, das empresas, para nós fazermos um forte juntamão neste trabalho que deve ser coletivo. E nós temos que fazer de tudo para que não se perca essa tal certificação, mas como eu disse, repito, mais do que perder a certificação, é que nós não podemos, enquanto um país tropical, um país arquipelágico, um país que depende do turismo, baixar a guarda. Tem que ser uma política central este combate a essas doenças endémicas que podem trazer problemas gravíssimos para a saúde pública e, consequentemente, fragilizar a nossa economia. Muito bem. Agora, para encerrarmos esse capítulo, um comentário final, Alberto Melo, e também, certamente, não só a Câmara Municipal da Praia, mas também, se calhar, todos os municípios. Permita-me. O que é preciso fazer neste momento para melhorar a questão do saneamento? Certo. Permita-me, caros colegas. Sim, todos temos responsabilidade. Mas é preciso ter coragem para dizer quem tem responsabilidade direta e quem tem dever de cobrar. Confundir tudo que é um truque velho para proteger quem falha. Dizer que nós todos temos responsabilidade. O cidadão tem responsabilidade de não deitar o lixo ao chão. Tem, sim. As escolas, igrejas e associações têm responsabilidade de educar. Tem. Nós, deputados, temos o dever de fiscalizar e propor, que é o que eu fiz aqui neste painel. Mas a Câmara Municipal tem a obrigação legal e exclusiva de recolher o lixo, limpar as ruas, manter as ribeiras desentupidas e garantir o saneamento básico. Está na lei. Não sou eu, o Alberto Melo, a dizer. Está na lei. No contrato das competências das câmaras municipais. E está no orçamento. Não é o povo que tem caminhões de lixo parados. Não é o povo. Não é o povo que decide se os contentores são recolhidos hoje, se os contentores são recolhidos, os lixos que estão nos contentores são recolhidos hoje a daqui a 3 ou 4 dias. Não é o povo que decide. Não é o povo que gasta 200 mil contos em equipamentos que não funcionam um ano depois da compra. Não é o povo. Não é o povo. Dizer que todos somos culpados pode soar bonito. Mas, no fundo, é uma tentativa de desculpabilizar quem tinha meios e que tem meios e mandato para poder fazer diferente. Quem governa não pode pedir compreensão no saneamento básico. Quem governa e quem fiscaliza fala. Nós fiscalizamos e estou preocupado, sim. Sou um fiscal, estou preocupado com a situação que estamos. A cidade da Praia está suja, os bairros estão em risco. Isto é verdade, é só sair para andar nas cidades. A saúde pública está ameaçada aqui na cidade da Praia. E ninguém nos vai calar com discurso de responsabilidade coletiva, Sr. Fidel. Discurso de responsabilidade é coletiva, sim,
Mas quem tem responsabilidade Responsável tem é a Câmara da tem Praia que pelo assumir, porque paludismo as em Cabo responsabilidades são caras, são claras, clarinhas. E a história vai cobrá-las, Sr. Fidel. Muito bem. Agora vamos a São Vicente. António Monteiro. A saúde pública está ameaçada, diz Alberto Melo, aqui na cidade da Praia. Para um comentário final. Bem, eu gostaria de dizer ao Alberto Melo o seguinte. Nós, na UCID, nós temos uma máxima que não é nossa, é dos democratas cristãos, que diz o seguinte: as responsabilidades são sempre compartilhadas. Sempre. Eu dei o exemplo há bocado, não vou voltar a repetir. Portanto, as responsabilidades são compartilhadas. E há, de facto, quem tem mais responsabilidades do que outro. Sem sombra de dúvida. E aqui, a Câmara Municipal da Praia, que tem a responsabilidade de manter o saneamento devidamente organizado, manter a cidade e os bairros, as ruas, as zonas limítrofes devidamente limpo, tem a maior responsabilidade. Sem dúvida. Aqui não estamos aqui a escamotear. O que eu quero dizer é que se nós direcionarmos o foco só para a Câmara Municipal da Praia, não estaremos a fazer o trabalho que deve ser feito, que é o trabalho de sensibilização de todos nós. Uma criança, por mais que se queira ou não, ao deitar qualquer plástico que possa reter 5 decilitros ou 1 decilitro de água, não deve fazê-lo. Mas como é que ele não vai fazer? É se alguém, em sua casa, os seus pais, chamarem-lhe a atenção e mostrar que isso não deve ser feito. É claro que se a criança deitar o papel, ou o plástico, ou o recipiente na rua, caberá à Câmara, no final da linha, vir fazer a recolha se ninguém o fizer. Mas se ele não deitar, a Câmara não fará isso. Portanto, há uma responsabilidade compartilhada de todos. A maior caberá sempre, no caso dos resíduos sólidos, a Câmara Municipal, que, do nosso ponto de vista, tem falhado, sim. E eu disse há bocado que fizemos uma declaração política, os deputados da UCIT, que nem sequer são eleitos no Círculo Eleitoral de Santiago Sul, mas nós somos deputados nacionais, fizemos uma declaração política mostrando que as coisas não vão bem em termos de saneamento da cidade da Praia. A propósito, Monteiro, marcamos a nossa posição de forma clara. A preocupação da UCID é só com a cidade também da Praia? A nossa preocupação, a nível do saneamento, também prende-se, por exemplo, nós temos uma grande preocupação com São Vicente. Mas eu estou na Câmara de São Vicente como vereador, apesar de não ter pelouro, e eu tenho um fórum próprio para colocar estas questões. Ainda na quinta-feira da semana passada, eu coloquei a questão ao Presidente da Câmara. Sr. Presidente, é importante que nós tenhamos uma cidade mais limpa, que tenhamos todos os equipamentos para fazer a recolha e o tratamento do lixo. E eu estou disponível, mesmo não tendo pelouro, para dar a minha contribuição, porque é uma área que eu me sinto minimamente capacitado para ajudar. Portanto, nós levamos a cidade da Praia porque consideramos que era mais crítica naquele momento. Exato. Mas nós estivemos no Sal também, na semana passada, na zona da Santa Maria. Há aí zonas que é um Deus nos acuda, em termos de saneamento. É um Deus nos acuda. Portanto, não é um problema só da cidade da Praia, é um problema que provavelmente abarcará todos os municípios de Cabo Verde, porque são investimentos avultados, são equipamentos que custam muito e muitas vezes as câmaras municipais, por falta de capacidade técnica na organização dos projetos para poder utilizar da melhor forma os recursos que vêm quer do Fundo de Ambiente, quer do Fundo do Turismo, não conseguem absorver os valores que o Governo disponibiliza. Ora, mas nós temos que ter em atenção que a responsabilidade é sempre partilhada. O Exato. Governo, por exemplo, vou concluir, o Governo, na questão da rede de esgotos, aqui já não entra a Câmara. Aqui é tout court a responsabilidade do Governo. E o que é que o Governo faz? A ADS, o que é que tem feito? O alargamento da rede de esgotos na cidade da Praia.
Como é possível? Nós estamos a falar da cidade capital. Portanto, aqui, todos têm responsabilidade. E Muito se bem. nós não assumirmos isso, que todos nós temos responsabilidade, dificilmente encontraremos as soluções. Aqui, meu caro amigo Alberto Melo, eu não estou a fugir de responsabilizar de forma direta o Presidente da Câmara, porque já o fizemos e farei sempre que achar necessário. Agora, cada caso é um caso, cada análise é uma análise. Portanto, neste caso em concreto, nós estamos a falar de uma problemática de proliferação dos mosquitos e aqui há muita gente com responsabilidade no cartório. Muito bem. Fidel de Pina, Alberto Melo diz 200 mil contos investidos em equipamento que não funciona. Menos de 2 anos. Saúde pública também ameaçada na praia. O Monteiro também acabou de dizer aqui, há preocupações também com o saneamento em São Vicente e na Ilha do Sal. Claro, acho que o Alberto não anda a sair muito da praia, é só ir para outras ilhas e ver as encostas mesmo aqui no interior de Santiago, em alguns municípios, e ver que esta questão da problemática do lixo é uma questão nacional. É só visitar entre Paúl e Ribeira Grande. Quer dizer, o problema do lixo em Cabo Verde é um problema sério, essa questão do tratamento dos resíduos. Mas ele insiste em ser muito dramático aqui, a fazer um filme de terror que eu acho que não é o caminho, não é o caminho. E, como eu disse, nós não vamos transformar esse debate em debate do lixo, mas sim temos que ser positivos e trabalhar no sentido de fazer este combate efetivo. Como eu disse, eu repito, há problemas de saneamento na praia, que é reconhecidamente feito até pela idilidade. Está-se a trabalhar para melhorar nas falhas. De facto, tem havido caminhões com alguns problemas. Tem havido... São caminhões adquiridos recentemente? Bom, ou não são aqueles? Bom, eu não sei. Eu sei que tem havido problemas. Tem havido problemas, o que é normal, mas eu acho estranho que ele venha falar da valorização dos trabalhadores, não é? Ele foi vereador. Os trabalhadores nem sequer tinham INPS, Previdência Social, quer dizer, eu acho estranho que agora de repente, ele agora transformou-se, está mais romântico e quer agora cuidar dos trabalhadores. Quer dizer, isto é só para brincar aqui com os incautos, e eu penso que ficou claro aqui neste debate, veio obcecado para atacar a Câmara da Praia, o seu presidente, mas aqui eu queria dizer aos radio-ouvintes que a Câmara Municipal da Praia não é a responsável pela possibilidade da perda do certificado da OMS, não é? Em matéria de país livre de paludismo. O Ministério da Saúde não é também o responsável. Aqui a responsabilidade é de todos nós, é uma responsabilidade coletiva, partilhada, e eu sei que não vamos perder esse certificado, e tem que haver esse juntamão, tem que haver esse discurso positivo, esse discurso responsável, para que de facto as coisas possam correr bem nos próximos tempos. Até como eu disse, está a aproximar a época das chuvas. A Câmara está a fazer os seus esforços naquilo que é as suas competências. Eu acredito que o Ministério da Saúde, através das diferentes direções e as suas instituições internas, também está a fazer o trabalho, e eu sei que no final estaremos, portanto, seremos positivos desta luta, e é isso que cabe aqui fazer. E para terminar, eu queria fazer só um apelo também à sociedade lá em casa, ou à população lá em casa, para os cuidados que nós devemos ter nessa questão da água, mesmo do lixo, das plantas com água, porque de facto todos nós temos que fazer esse trabalho para termos uma maior prevenção, porque, como eu disse, e bem, o nosso sistema de saúde, com as suas fragilidades já conhecidas em matéria técnica de recursos humanos, não aguentaria com certeza um surto agora, que poderá só complicar as coisas. Muito bem. Vamos agora passar para um segundo tema, que é um olhar sobre a cimeira da CPLP, 15ª cimeira dos chefes de Estados e do Governo, que aconteceu na Guiné-Bissau, em Bissau, sob o lema CPLP e a soberania alimentar, um caminho para o desenvolvimento sustentável, que considerou também pertinente, tendo em conta o impacto global das crises geopolíticas. A Guiné-Bissau assume a presidência. Cabo Verde reafirmou nesta 15ª cimeira
o compromisso com o multilateralismo, sistemas alimentares sustentáveis, a Cimeira que decorreu em Bissau, como já dissemos, com a tónica na segurança alimentar, numa organização com mais ação além da retórica. Desta feita vamos começar pela UCID, António Monteiro, um olhar sobre esta Cimeira e, se a CPLP tem tido avanço e tem sido uma comunidade que considera estar consolidada, ou tem havido alguns, retrocessos no seio da comunidade? Bem, sobre esta questão, eu gostaria de dizer o seguinte. No passado 17 e 18 de julho, na Guiné-Bissau, de facto, a comunidade dos países de expressão de língua portuguesa, a CPLP, reuniu-se na Guiné-Bissau. E aqui é preciso notar que estiveram presentes São Tomé e Príncipe, o presidente de São Tomé e Príncipe, o presidente de Timor-Leste, o presidente de Cabo Verde, o presidente de Moçambique, mas tivemos ausências sonantes, nomeadamente o presidente de Portugal, o presidente do Brasil, o presidente de Angola e, pronto, a Guiné Equatorial, não tão sonante assim, já que a Guiné Equatorial, independentemente de fazer parte, mas é um país cuja língua é o espanhol. Estas ausências têm que ter uma leitura política, porque nós não podemos continuar a ter uma organização de comunidades dos países de língua portuguesa e ouve-se falar desta comunidade só por altura das cimeiras e só por altura de mudança de liderança desta mesma organização. Porque nós consideramos que a CPLP tem tido ideias interessantes para os povos desta comunidade, mas as ideias que se propalam, infelizmente, não têm tido uma repercussão prática no dia a dia dos cidadãos. E, portanto, é preciso repensar a CPLP. É preciso deixarmos de muita retórica e passarmos a questões práticas do dia a dia destes povos que compõem estes 7 países. Porque, repare, nós temos ouvido falar muito na CPLP de livre circulação das pessoas. Cadê esta livre circulação? Tivemos um exemplo há dias, em Moçambique. Ora, onde artistas foram impedidos de entrar. É claro que cada país impõe a sua regra, tudo bem. Mas se nós estamos a falar de uma comunidade de países que tivemos uma história conjunta, tirando a Guiné Equatorial, por que é que nós não nos conseguimos entender para que haja uma circulação tranquila das pessoas, acima de tudo, dos artistas, dos cientistas, dos professores, das mulheres e dos homens da cultura, só para citar estes. Portanto, fala-se, mas os países que fazem parte da CPLP, que têm uma maior capacidade económica, vão falando para não nos deixar descontentes, mas aquilo que vão falando, na prática, não se vai traduzindo. Muito bem. Portanto, o foco na alimentação, nós pensamos que é extremamente interessante. Mas nós temos que ver que não basta só fazer estas citações. É preciso que, na prática, por exemplo, Cabo Verde poderia servir de um laboratório para vários aspectos que a CPLP defende. Mas nós estamos a ter aqui no país, por exemplo, o laboratório em termos de desenvolvimento agrário, para que depois daqui, devidamente trabalhado, com cientistas de todos estes países e provavelmente de outras paragens, termos resultados que depois possa ser
transposto para, acima de tudo, para os países africanos da língua oficial portuguesa. Monteiro, temos tido? Não temos. Vamos ouvir o Fidel de Pina depois. Há muita conversa, Zé António, e pouca ação. E pouca ação. Muito bem. Fidel de Pina, como é que acompanhou esta cimeira e o novo lema desta organização, e também se concorda com António Monteiro de que só se ouve falar da CPLP quando há cimeiras e que é preciso também repensar a CPLP? Bom, de facto eu acompanhei essa questão da cimeira da CPLP e fiz questão também de acompanhar o que dizem muitos expertos em diplomacia internacional, e o que é mais ou menos um senso comum é que o que dizem os críticos é que a CPLP tem descaracterizado ao longo dos tempos, e parece mesmo que precisa encontrar norte para dizer que não está numa encruzilhada, não é? Aconteceram algumas coisas importantes nesta conferência dos chefes de Estado. Primeiro, portanto, a presidência rotativa, que agora, portanto, saiu do São Tomé, passou para Guiné-Bissau. Tivemos agora a mudança, portanto, de secretário-geral, que saiu, portanto, o do Timor entrou agora de Angola, que inclusive dizem que é um ganho pela experiência política acumulada que tem a senhora Maria Charlinho. Sim, exatamente. Tivemos a ausência de Portugal, e inclusive o que veio à tona é que tem a ver com a contestação em relação ao reconhecimento da Guiné Equatorial, que persiste naquilo que são as violações dos direitos humanos e a falta de adesão aos valores democráticos que propala a CPLP. É isso que vem na mídia sobre a ausência do professor Dr. Marcelo de Sousa. Há também, nesse aspecto, há também quem diga que é por causa do presidente da Guiné-Bissau que neste Eu vou chegar lá. Estou a dizer, que dizem também. Sim. E inclusive até nessa questão até também figuras como o Dr. Jorge Carlos Fonseca também fez comentários a propósito, não é? Que se deveria exigir progressos concretos antes de aceitar a presidência, por exemplo, da Guiné Equatorial. Pode ser um problema para o próximo. Exatamente, mas eu vou chegar lá, estou só a terminar o meu raciocínio. E portanto, a questão central que parece-me a mim que esteve à tona tem a ver com o dissenso ou a falta de consenso em relação à próxima sucessão da presidência rotativa da CPLP, portanto, de 2027 a 2029, que deverá ser, em princípio, a Guiné Equatorial, e que não há, portanto, um consenso. E porquê? Uma das questões tem a ver com alguns pilares que a Guiné Equatorial assumiu que deveria, portanto, cumprir como princípios e condições de adesão, nomeadamente a questão da implementação efetiva do português, que ainda ficou muito aquém daquilo que é em atos oficiais, na escola e nas cerimónias, portanto, oficiais em todo... Mesmo a abolição da pena de morte. A abolição formal da pena de morte, não é? Que, apesar da moratória de 2022 ainda, portanto, é uma questão que não cumpriram, mas também aquilo que é o respeito dos direitos humanos, promover uma sociedade civil, oposição democrática. Como sabemos, também na Guiné-Bissau há um problema, aliás, na Guiné Equatorial há um problema grave com isso. Mas, só para terminar, mas também os críticos dizem que, perante tantas fragilidades da CPLP, assumindo agora a Guiné-Bissau, portanto, a presidência, onde também temos um presidente que dissolveu um parlamento, não é? Inclusive com confrontos internos, e que neste momento o parlamento não funciona, isso de certa forma estamos a falar de alguma fragilidade. Está a fragilizar também. Exato, a fragilidade democrática e com tensões institucionais. Não se sabe se a presidência, portanto, da Guiné e depois da Guiné Equatorial, se isto não pode refletir diretamente naquilo que é o futuro da CPLP,
com presidências que poderão ser um bocado atribuladas, mas vou aprofundar na próxima oportunidade. Alberto Melo, essa assunção da presidência por parte da Guiné-Bissau e também essa cimeira, como aconteceu com ausências sonantes, no caso não havia o primeiro-ministro de Portugal, nem o presidente da República, também não havia de Angola, no caso o chefe de Estado. Como é que neste momento está a CPLP? O que é preciso fazer para a CPLP? Se me permitir, antes de entrar no assunto da CPLP, da presidência da Guiné-Bissau, com todo respeito, eu teria que responder ao meu colega que eu não estou a atacar o Presidente da Câmara. Ainda? Estou a defender a cidade da Praia. Estou obcecado. Vou continuar. Portanto, não obcecado com respostas e com factos. O que está em causa não é um nome, um rosto ou um partido, Sr. Deputado. O que está é abono da capital do país. Precisa libertar-se disso. Sujidade nas ruas, lixos acumulado, o risco de doenças e a sensação generalizada do desgoverno da cidade da Praia. Alberto, vamos agora se dizer a verdade com base em factos, permita-me responder o não colega. Não quero CPLP, quero debate do lixo. Se dizer a verdade com base em factos visíveis a todos é visto como um ataque, então estamos perante uma cultura perigosa. Colega. A cultura do silêncio cúmplice, que é o que o senhor deputado está a fazer. Tirar o corpo de fora. Fiscalizar não é atacar. Fiscalizar é um dever. Vamos agora para o espaço da CPLP. A minha crítica é institucional, da praia, fundamentada e orientada para soluções, senhor deputado. Denunciar falhas visíveis, cobrar ações é servir o povo. Aproveito para denunciar aqui falhas da CPLP. É isto que eu estou e vou continuar a fazer. Vamos agora à CPLP. Muito bem. Tem que a presidência, estou liberto, graças a Deus. A presidência da Guiné-Bissau assumiu a presidência rotativa da CPLP, que representa uma oportunidade para o país, para fortalecer a sua posição na comunidade lusófona. Esta presidência geralmente envolve a coordenação das atividades da organização e também a realização de cimeiras, reuniões de trabalhos e também de atividades de cooperação. Aqui temos desafios e oportunidades que a Guiné tem que aproveitar. Como nós todos sabemos, desafios políticos internos, a Guiné-Bissau tem enfrentado instabilidade política, como disse aqui o meu colega Fidel, tem enfrentado instabilidade política e desafios de governança que pode impactar a capacidade de liderar a organização de uma forma eficaz. Esta instabilidade pode ter impactos na presidência da CPLP. Visibilidade internacional. A Guiné aqui tem uma oportunidade. A presidência da CPLP oferece uma plataforma para a Guiné-Bissau mostrar avanços internos e promover os seus interesses na área internacional. Aqui também tem uma oportunidade que deve a Guiné aproveitar. A cooperação e desenvolvimento. Por exemplo, aproveitando a presidência, o país pode buscar apoio para projetos de desenvolvimento de segurança, saúde e educação, fortalecendo a sua presença na comunidade lusófona. Isso é que estamos à espera que a Guiné-Bissau, com a presidência, portanto, as perspectivas da realização de uma cimeira bem-sucedida. Aproveitar esta oportunidade. Alberto, só para um pequeno olhar, como que vê neste momento a CPLP? A CPLP, que foi a Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, é uma organização internacional fundada em 1996. Os colegas seus estão a dizer que, por exemplo, neste momento a CPLP precisa se reencontrar. A CPLP desempenha uma função de esta, portanto, busca promover a cooperação entre os seus membros, áreas como cultura, a educação, a política, a cooperação na defesa, e os seus membros incluem, portanto, Angola, Cabo Verde, todos esses países, Brasil, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Dizer que precisa de encontrar, eu não vou neste caminho, precisa de uma aceleração.
uma aceleração de um trabalho mais sentido e mais local, para se conseguir sentir que esta cooperação tem efeito nos países membros da CPLP. Precisamos acelerar esta cooperação em vários temas, como já disse aqui, tanto em saúde, educação, portanto, sentir que conseguimos tirar dividendo, os países conseguem tirar dividendos desta cooperação, buscar financiamentos internacionais, buscar mais financiamento. Esse busca de financiamento poderia ser então em grupo. Exatamente. Portanto, como eu disse, a Guiné-Bissau tem uma oportunidade única neste momento de conseguir fazer uma diferença e demonstrar internacionalmente que está um país a caminho de... E o Sissoko esteve há dias com o Trump. Já esteve com o Putin? Muito bem. António Monteiro. António Monteiro disse que, portanto, a CPLP ouve-se falar muito só na altura das cimeiras. Uma das bandeiras de Cabo Verde quando assumiu a presidência da CPLP era a questão justamente da mobilidade. E parece que ultimamente há vários sinais desse risco de um retrocesso. Há a proposta de lei de estrangeiros de nacionalidade em Portugal, que é vista com alguma preocupação por parte dos cidadãos da CPLP. Há também a questão, deu o exemplo dos humoristas que não conseguiram entrar em Moçambique para um espetáculo. Essa questão parece que, não sei, está a sair da ordem do dia ou está a complicar-se? Não, nós pensamos que essa questão da mobilidade provavelmente naquilo que tem sido a trajetória leva-nos a crer que está a complicar-se. Porque, repare, nós estamos a falar de uma comunidade de países de língua portuguesa que têm uma história, todas elas, situando a Guiné Equatorial, uma história comum. E, infelizmente, os países que têm, como eu disse há bocadinho, maior peso económico, nomeadamente o Brasil e Portugal, não estarão, pelo menos pelos dados que nós lemos, não estarão muitos disponíveis para que aconteça a mobilidade total dos cidadãos desta comunidade. Portanto, independentemente da força que Cabo Verde quis imprimir, se não me engano, desde 2019, em que na altura penso que o próprio presidente Jorge Carlos Fonseca quis até pedir um apoio aí de um Estado fora da CPLP, penso a Alemanha, que era para ajudar na questão do tipo. Continuamos a ter a mesma situação, continuamos a ter pessoas, por exemplo, cabo-verdianos, num país de 500 mil habitantes, Cabo Verde, 500 mil habitantes, cabo-verdianos que querem ir de férias, repare, nem se querem ir residir, ir de férias, não conseguem. E nós, como parte integrante da CPLP, enxamo-nos, não, porque temos mobilidade, não temos coisíssima nenhuma. Não temos coisíssima nenhuma. O que nós temos, de facto, é muita conversa e desta conversa, de vez em quando, abre-se o funil um bocadinho para deixar cair um pingo de esperança, precisamente para nós, os cabo-verdianos. E acho então, Monteiro, só para precisar, a mobilidade é um dos principais calcanhares daquilo. Eu acho que você só consegue ter uma comunidade de povos se estes povos interagirem entre si. Porque os políticos, nós que estamos na política, se quisermos visitar Portugal, se quisermos visitar o Brasil, se quisermos visitar Angola, qualquer um outro país da comunidade, nós não temos grandes problemas. Mas tente ver um cidadão comum, por exemplo, um professor que queira ir fazer, por exemplo, um estágio da língua portuguesa, por exemplo, em Portugal. Tomou férias agora, vai entrar de férias,
quer ir fazer um estágio de 2 meses da língua portuguesa. Vai ter dificuldades para fazer a marcação do visto. E nós temos uma comunidade que já há anos fala na circulação com maior facilidade. Mas isso não acontece. E não acontece, mais uma vez, porque não há vontade por parte de outros países integrantes. E a própria comunidade, que vai de solavancos em solavancos, porque nós temos que dizer as coisas da forma clara, porque as comunidades, as organizações, devem servir para minimizar o sofrimento das populações, e neste caso em concreto, das nossas populações em vários países. Angola, Moçambique, São Tomé, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Portugal, Timor-Leste, Brasil. Esta é que deve ser a função dessa comunidade. Mas não é isso que acontece. Muito bem. Não é isso. Portanto, e nós temos medo de pôr o dedo na ferida. Repare que na Guiné-Bissau, independentemente de ser um país independente, um país autónomo, um país que toma as suas decisões, o povo que toma as decisões que achar que deve tomar, mas a CPLP não devia aceitar que um país que tem um parlamento dissolvido desde 2023, pudesse assumir essa posição. País, repare, o Brasil quer assumir a posição 2027-2029, assim como a Guiné Equatorial. O que é que nós temos? Nós temos os países africanos de expressão portuguesa a defenderem a Guiné Equatorial. Portugal, Timor-Leste e Brasil a defenderem o próprio Brasil para a rotatividade. Exatamente, no final da cimeira terminou-se sem decisão sobre quem irá suceder a presidência. Exatamente. Mesmo aqui, quando os países, os líderes destes países, não são os países, os líderes destes países, que momentaneamente estão numa determinada posição, deveriam dizer, não, o nosso compromisso é com a democracia na nossa comunidade, todos os países. Mas não dizem. Porquê? Sob a capa que nós não deveremos meter a colher no prato alheio. Não. Aqui este prato é de todos nós. Ou nós estamos de corpo e alma para melhorarmos a democracia, para criarmos as melhores condições de vida para os nossos cidadãos, ou então se tapamos um olho para não ver, então é melhor que deixemos a comunidade lá onde ela está, da forma como tem estado a andar, porque essa não nos leva a lugar nenhum. Exato. E, Fidel de Pina, será que a mobilidade, podemos assim dizer, ou considerar que é o calcanhar de Aquiles, portanto, na relação da comunidade entre os países, e também há essa questão que a Conferência de Chefes de Estados de Bissau terminou sem decisão sobre quem irá suceder a próxima presidência, se será a Guiné Equatorial, e também com essa divisão entre esses dois blocos. Sim, de facto, eu já tinha dito na minha intervenção e explanação anterior que não houve consenso daquilo que é a próxima liderança rotativa da CPLP, não é? Precisamente porque um bloco defende uma coisa e o outro bloco defende outra coisa. Mas, precisamente como disse bem, portanto, o Portugal, Brasil e Timor-Leste defendem a candidatura do Brasil, mas o bloco dos Palopes apoiam, portanto, a Guiné Equatorial. E aqui eu reitero aquela questão da liderança simbólica da Guiné-Bissau levantar dúvidas devido a esta crise institucional do país. O Parlamento está suspenso desde 2023, o regime enfrenta críticas de ilegitimidade e a denúncias em relação a violações do Estado de Direito. Por outro lado, José Manuel, um outro elemento que eu queria trazer para este debate tem a ver com a cobertura internacional. A cobertura internacional, de acordo aquilo que se apurou, teve uma repercussão na imprensa global muito, muito fraca e muito aquém e com pouca relevância. Apenas a Deutsche Welle cobriu, a Lusa e a RTP, que foram os principais. Sim, a RTC também não esteve presente. A RTC não esteve presente. Portanto, para ver que não houve, portanto, cobertura por parte das grandes agências de imprensa ou jornais internacionais, nomeadamente inglês, francês ou espanhol, o que é um sinal pouco
pouco positivo. Uma outra questão também que eu queria trazer para reflexão tem a ver também com o crescimento da extrema-direita no Brasil e no Portugal. Não é? Portanto, claramente há uma forte narrativa naquilo que são as políticas migratórias. É só ver o que é que está a acontecer em Portugal com o Chega e em matéria do discurso xenófobo e contra imigrantes. E nós vamos ter agora a tal revisão da lei da nacionalidade, não é? E da lei da mobilidade. Não sei até que ponto isso poderá afetar tanto a mobilidade como a integração. Portanto, é uma questão também que devemos ter alguma atenção. Mas uma questão também, para terminar, que eu queria também trazer à cola, tem a ver com algumas questões que é preciso para ter uma CPLP, diria, mais útil, mais eficaz e reconhecida. Que tem a ver com a revisão estatutária, que dizem os críticos que já é necessário, inclusive, introduzir aquilo que são sanções ou suspensões a quem viola os princípios fundamentais da CPLP, a semelhança que acontece em outras organizações como a Francofonia ou a Commonwealth, que também utiliza isto. A questão também do reforço do compromisso com os estatutos, nomeadamente os pilares que têm a ver com direitos humanos, língua, mobilidade e o acervo jurídico, ou seja, que os membros devam cumprir escrupulosamente as obrigações antes de assumirem as lideranças, e faz sentido, não é? Aquilo que inclusive comentou o António Monteiro, um país que não tem um parlamento a funcionar e agora assume a CPLP. Mesmo, quer dizer, que exemplo... Há críticas também por parte de alguns partidos na Guiné-Bissau de que o mandato do Sissoko já terá terminado. Pelo que sei, vai terminar agora em setembro, há um mês há e há dúvidas se vai haver eleições ou não até o final do ano. Portanto, é uma questão. Mas também tem a ver com a questão do impacto social e económico, que as iniciativas não devem ficar só na questão da concessão de vistos ou facilitação da circulação, deve ter, portanto, questões mais profundas, nomeadamente ligadas a títulos académicos, a harmonização dos currículos. Muito mais cooperação entre esses países. Vamos portanto, ouvir agora o Alberto Melo. São questões que são urgentes, que devem ser... Alberto Melo, a questão da mobilidade entre os países da CPLP e também essa falta de consenso no final da reunião da CPLP em Bissau, com membros também, essa divisão em dois blocos. Eu discordo um pouco do meu colega em São Vicente, António Monteiro, que o acordo da mobilidade teve progressão e sente-se neste momento o acordo que foi aprovado em Luanda. Este acordo visa facilitar a circulação entre os países membros em 2021, que foi assinado em Luanda. Regras comuns para visto e autorização de residências. Isto permite que cada país defina, isto é importante, que cada país define o nível de abertura consoante as suas capacidades de interesse. Isto é importante frisar, com uma base em acordos bilaterais. Claro que não. Sente-se neste momento a entrar em vigor em vários países, até em 2025, vários países como Portugal, Brasil, Cabo Verde, inclusive Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, já ratificaram e começaram a implementar este acordo. Sente-se aqui em Cabo Verde com medidas práticas. Sempre de Portugal criou um visto de mobilidade da CPLP que dispensa apresentações de alguns documentos exigidos. Isto foi claro aqui sentido noutros tipos de visto e acelera o processo de legalização. Isto acelerava, porque com a nova proposta... Não sei se... Bom, isto é nova proposta. Sim. Simplificação de visto e reconhecimento de títulos. Alguns países iniciaram também o processo de reconhecimento mútuo de diplomas, exatamente, intercâmbios académicos e programas de mobilidade, como disse o colega, portanto, mobilidade estudantil. Temos desafios, é claro, continuamos a ter desafios, assimetrias económicas e administrativas dos países. Os países têm níveis diferentes de desenvolvimento e a capacidade institucional para aplicar o acordo de forma plena. Existe este receio de pressão migratória desigual. Estes são desafios, sobretudo, sobre Portugal e Brasil.
praticamente todos os países querem emigrar para Portugal e Brasil. Portanto, há falta de harmonização legal plena. Nem todos os países aplicam o acordo com os mesmos critérios. Isto também acontece, o que gera uma confusão e insegurança para os cidadãos da CPLP. É o que disse nesta parte, que eu acabo por concordar em parte com o António Monteiro, esta insegurança dos cidadãos. A ausência de um sistema integrado e digital comum também. Esta parte de digitalização, estamos na era, dificulta a gestão dos fluxos migratórios. E temos também perspectivas para o futuro. É preciso implementar a total e eficaz acordo de mobilidade. Espera-se que todos os países ratificam e implementam um acordo até o final da década. Isto é, que saiu ali as indicações dentro do último encontro, a maior uniformização dos vistos, dos processos administrativos, reconhecimento e qualificação. Portanto, são perspectivas futuras, criação de um espaço lusófono de mobilidade, que é proposta de um sistema semelhante ao espaço Schengen. Isto é o sonho de todos. É o sonho de todos, com livre circulação para fins específicos, né? Turismo, estudos, trabalho temporário, investigação cultura. Científica, exatamente, cultura, exatamente. Incentiva a mobilidade académica, também científica, programas com parcerias podem ser ampliados para fomentar a mobilidade de estudantes docentes. Sentimos um pouco esta falta também de parcerias em termos de estudantes. Aumenta nos últimos anos, mas ainda é pouco o que se espera em relação à parte digitalização, como já tinha dito, e partilhação de dados, promoção da cidadania da CPLP. Reforça o sentimento de pertencimento. Esta é a parte também que eu acho que é mais importante aqui em Cabo Verde, é reforçar o sentimento de pertencimento a uma comunidade de países irmãos. Temos que sentir que nós fazemos parte com base na língua, na cultura e em valores que nós partilhamos, que são comuns. E já agora, essa credibilidade da comunidade, agora presidida pelo chefe de Estado, que alguns partidos políticos na Guiné está a dizer que tem mandato inspirado, e se Cabo Verde fez bem em estar presente através do Presidente da República, tendo em conta a ausência de chefes de Estado de Portugal, Brasil, Angola e a Guiné Equatorial. Claro que Cabo Verde fez bem. Cabo Verde sempre pauta por uma postura digna em relação às nossas relações internacionais. Então, Cabo Verde fez-se bem em representar pelo Presidente. A CPLP é uma oportunidade histórica para transformar a comunidade lusófona numa rede viva, integrada, independentemente das circunstâncias que estão a acontecer nesse momento. Portanto, entre povos e culturas. Então, Cabo Verde sempre irá estar presente e eu acho que os avanços são significativos. Não precisa não dizer, há então esse retrocesso? Não há retrocesso, mas ainda há um caminho a percorrer. Estamos melhor que estávamos há 10 anos atrás. Muito bem. Monteiro, isto é evidente. Para garantir terminar, uma mobilidade digna, segura, justa e mutuamente que beneficia a todos. A todos, muito bem. Monteiro, dizia então se a credibilidade da comunidade agora presidida por um chefe de Estado com um mandato inspirado na ótica de alguns partidos políticos e também se o chefe de Estado cabo-verdiano fez bem a marcar presença na Cimeira de Bissau. Bem, repara uma coisa, António. Permita-me, antes de responder a essa questão, dizer ao colega Melo o seguinte. De facto, o acordo de mobilidade foi assinado em Luanda em julho de 2021. Exato. Mas nós não temos que esquecer que este acordo visava permitir somente a facilitação de vistos e autorização de residências para cidadãos como estudantes, trabalhadores e pesquisadores. Né? Portanto, e os outros? E deixar ao critério de cada país a definição de protocolos bilaterais ou multilaterais, penso que fragiliza muito esta mobilidade.
porque o que se pretende é a mobilidade total. Porque permitir que um jovem, por exemplo, na Guiné-Bissau, saia da Guiné-Bissau e consiga, por exemplo, ir para o Brasil estudar de uma forma, diria, com grande facilidade. Mas isso não acontece. É difícil. E se nós formos analisar os países, por exemplo, Portugal, desde 2022, já concedeu mais de 500 mil vistos para CPLP. Mais de 500 mil vistos. E a grande maioria destes vistos é do Brasil. Portanto, o Brasil, por exemplo, promulgou o acordo só em 2023, mas ainda não implementou o visto específico da CPLP. O Brasil, que é um mundo, não fez. Nós, em Cabo Verde, temos o visto, isenção de visto de curta duração para membros da CPLP. Aqui também o problema da residência. Quer dizer, nós temos que ver o pictures na sua globalidade. Nós não podemos ver somente uma parte. Portanto, aqui há uma série de países que, independentemente daquilo que se assumiu em 2021, estão a criar grandes resistências em termos dessa mobilidade. Quanto à sua questão, eu penso que se nós conseguirmos com a rotatividade da liderança da CPLP na Guiné-Bissau, que está na situação política em que está, fazer com que os líderes da Guiné encontrem um trampolim para tudo voltar à normalidade democrática, penso que fez todo o sentido a participação do Presidente da República de Cabo Verde, Sua Excelência, o Sr. Dr. José Maria Neves. Mas, se esta oportunidade não servir rigorosamente para nada, pelo contrário, servir para aprofundar a falta de democracia, penso que nós participamos num assunto que prejudicou a própria Guiné-Bissau. Portanto, essa é a opinião. Muito bem. Fidel? Sim. Não, aproveitando aqui a deixa do colega António Monteiro, fazendo um global picture dessa 14ª conferência da CPLP. E se essa credibilidade não fica manchada Não, nós acreditamos que o que ficou visível são enormes fragilidades profundas na organização. Desde logo que eu disse na minha primeira intervenção, tem a ver com a ausência de consenso. Segundo, as representações diplomáticas parciais do Portugal e do Brasil, mas sobretudo também, de certa forma, pela contaminação política dos estatutos por Estados que não honram os valores que estão inscritos na CPLP. Eu, há bocado, aprofundei essa questão. Sim. E, por outro lado, é preciso recuperar rapidamente, quer interna, quer externamente, a credibilidade da CPLP. Naquilo que é preciso reformular a sua integridade institucional, a accountability, é preciso uma maior participação cidadã e um compromisso, se calhar, com adaptações urgentes a nível, por exemplo, dos estatutos, como eu disse. E há bocado eu falava que a Maria de Fátima Jardim, que é a nova secretária-geral, mas claramente as recomendações vão no sentido de ter-se um secretariado executivo, portanto, um secretariado-geral mais executivo que possa desenvolver mais parcerias e contribuir para um melhor trabalho da CPLP. Mas, de todo modo, estas são as minhas... Alberto Melo, em 30 segundos... Reflexões sobre esta... Já tínhamos abordado isso, mas em 30 segundos. Representa um passo decisivo para aprimorar os povos lusófonos, reforçar os laços de cooperação entre os nossos países. Com o acordo da mobilidade já em vigor em várias nações, registram-se avanços importantes na facilitação de vistos, na circulação de estudantes, profissionais e na criação de oportunidade de integração. No entanto, esses desafios persistem e desde as assimetrias económicas, como eu falei, a harmonização legal plena. O futuro passa por implementar totalmente o acordo entre todos esses países. Muito bem. Então, chegamos ao fim ao programa Direto ao Ponto desta edição. A todos os deputados que estiveram presentes, agradecemos então e continuação de muito